Olá, muito boa tarde. O conhecimento do contexto cultural e literário dos textos da Bíblia é condição para que o leitor se possa inteirar das suas mensagens. Nos próximos minutos vamos analisar as 3 leituras que fazem parte da liturgia deste domingo, contando com a presença neste programa do Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa que reservamos para a Bíblia, para os textos da Bíblia. Neste domingo, Frei José Nunes, pode apontar-se um tema que estes 3 textos sugerem? Bem, há um tema, pelo menos, que une a primeira leitura e o Evangelho, que é uma doença, a lepra. E os que têm essa doença são os leprosos. E onde, creio que tanto num como no outro, sem adiantar muito comentário, mas creio que onde se faz a proposta de um caminho de fé, um percurso de fé, para passar da materialidade de uma cura de doença para o reconhecimento do Deus que faz essa cura, não é? Portanto, há aí um percurso de fé. Mas eu acho que o melhor é começarmos com... Vamos fazer a análise desse texto, mas antes da análise, então, vamos ouvir o texto do Evangelho deste domingo, para a partir daí, então, analisarmos cada uma das frases e das mensagens que ele sugere. Vamos, então, ouvir este texto do evangelista São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Padre Armindo Vaz, temos aqui uma história muito clara sobre aquilo que aconteceu. Acredito que a mensagem que quer sugerir, essa sim, é muito mais diversificada. É uma história significativa, mas que começa precisamente assim, como está no Evangelho de Lucas. Jesus ia a caminho de Jerusalém e tinha que passar entre a Samaria e a Galileia. A parte central do Evangelho de Lucas, que vai desde o capítulo 9 até o capítulo 19, descreve, propositadamente por parte do evangelista, uma longa viagem de Jesus desde a Galileia, passando pela Samaria, descendo para Jericó e daí subindo até Jerusalém. Lucas queria significar, porque veja, Lucas mete todo o ministério de Jesus no interior desta longa viagem. Ele queria longa, estamos a falar, para quem nunca passou por esses passos em Jerusalém, estamos a falar que dimensão dessa Estamos a falar de atravessar toda a terra de Israel, a terra santa de então, que vinha desde o norte da Galileia, onde está Nazaré, onde Jesus viveria, e até Jerusalém, isto é, até ao sul da terra de Israel, porque dali para baixo já é deserto. Umas centenas de quilómetros. Já dali de Jerusalém para baixo é o deserto de Judá e o deserto do Négev. Então, estamos a falar de uma travessia de toda a terra de Israel. Significativamente, para Lucas, a geografia não é mera geografia, é também teologia. Lucas está a querer falar do êxodo de Jesus, que ele teria feito. Só Lucas, só o evangelista Lucas é que usa a palavra grega exodos.
que nós deveríamos traduzir por Êxodo, porque é sem dúvida uma referência explícita ao êxodo do povo de Israel, isto é, aquela saída de libertação da terra da escravidão, o Egito, para entrar na terra prometida. Lucas sugere que também Jesus fez o seu êxodo de libertação das pessoas. De facto, ao longo dessa viagem é que Lucas vai descrevendo pregação, anúncio da mensagem, curas, fazer bem às pessoas ao longo dessa viagem, que culmina em Jerusalém, significando Lucas que é em Jerusalém que acontece o ponto culminante da história da salvação, onde Jesus sofre a paixão, morre, ressuscita e sobe aos céus. É o êxodo do povo de Israel. Assim como o êxodo passou pelo deserto, cheio de dificuldades, até entrar na terra gloriosa prometida, assim também Jesus passa por todas essas dificuldades até à ressurreição e ascensão. E essa ressurreição, a terra prometida, não é? A terra prometida. Desta nova era. Exatamente. E diz o texto que agora vieram ao seu encontro 10 leprosos. 10 também não é um número que esteja aqui só por acaso. São 10, é um número simbólico de totalidade, de completeza. Representa todo o povo de Israel. O povo de Israel é visto aqui por Lucas como um doente que está ferido pelo pecado e que se deve abrir à cura, à salvação do êxodo de Jesus. E então Jesus cura-os. Diz o texto que os leprosos, conservando-se à distância, gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Porque essa era uma obrigação do leproso. Era a obrigação do leproso manter-se à distância. O leproso era rejeitado pela sociedade. Ele tinha que estar fora da sociedade, fora da comunidade. O filme Ben-Hur documenta bem essa realidade, porque é precisamente a mãe e a irmã de Ben-Hur que têm que viver desterradas fora da comunidade. O leproso não podia tocar ninguém, ninguém o podia tocar. Ora bem, agora aqui Jesus cura-os, mas a caminho, quando eles já tinham partido. E diz-lhes para se mostrarem aos sacerdotes. É o que está prescrito no livro do Deuteronômio. Que se fossem mostrar aos sacerdotes, para que o sacerdote, documentando, através de vários ritos que tinham que fazer, e documentando que já tinha ficado completamente limpo, podia regressar à sociedade, à comunidade. E diz o texto que só um deles é que voltou atrás. E quem é este? E não foi um qualquer, não é? E não é um qualquer, que é um samaritano, isto é, um estrangeiro para o judaísmo de então. É um estrangeiro que volta atrás glorificando a Deus em alta voz. E é o estrangeiro que Jesus diz que voltou atrás para dar glória a Deus. Glorificar a Deus, dar glória a Deus. É a mesma coisa. E o que é que significa? Significa proclamar que Deus existe e que Deus é para nós. Proclamar o seu ser, a sua riqueza, a sua bondade e dizer que ele se manifestou na pessoa de Jesus. Este samaritano é um exemplar, um exemplo para todo o povo de Israel, porque enquanto o povo de Israel, que era o depositário das promessas divinas na história da salvação, nenhum deles voltou atrás para reconhecer a Jesus como o enviado de Deus Salvador, este estrangeiro reconheceu. E o texto termina depois com uma frase que já pedirei ao Padre Armindo Vaz também para analisar, uma vez que, como vimos, cada uma das frases deste texto tem conteúdo e tem elementos que merecem ser referenciados. Frei José Nunes, uma história de há 2000 anos, o que ela diz aos tempos atuais? Diz muito. Realmente é muito interessante como é que uma história destas, que parece que tem um acontecimento tão simples, bonito, significativo, mas simples, como é que afinal este texto realmente
tem tanta coisa por detrás, tanto ensinamento, é tão simbólico, como destacava o Padre Armindo na análise que fez. Eu aqui diria, para além de tudo o que ele já disse, diria uma ou duas coisas que acho que têm muita importância para hoje. Em primeiro lugar, esta atitude simples, humana, deste leproso samaritano, que entre os 10 voltou atrás para agradecer. Eu acho que isto é uma lembrança, é um lembrete, para todos nós sermos pessoas agradecidas. Este homem é elogiado pelo agradecimento que fez. Nós recebemos tanta coisa na vida. De Deus, isso então nem se pode contar. Portanto, agradecer a Deus. Na nossa relação com Deus, não ser só pedir, mas ser também agradecimento. Tanta coisa que Ele nos dá. Mas também agradecimento aos outros. Àqueles que nos fazem um favor, àqueles que nos ajudaram um dia, àqueles que quiseram estar um bocadinho connosco, àqueles que nos ajudaram nesta ou naquela circunstância. Agradecer, dizer obrigado. Portanto, eu acho que há aqui um lembrete muito interessante e importante para a nossa vida. Se nós formos todos mais agradecidos uns aos outros, seremos muito mais amigos e reconheceremos muito mais a nossa interdependência. Ninguém é feliz sozinho. E, portanto, nós somos felizes na medida em que vivemos uns com os outros e também sabemos agradecer-nos uns aos outros. Depois há um segundo elemento que eu gostaria também de destacar e que é este, quer dizer, ao tocar os leprosos, ao curar os leprosos, ao contactar com os leprosos, coisa que era interdita, porque, como dizia o Padre Armindo, eles eram marginalizados. Jesus está a revelar quem é Deus, quem é o seu Pai, o Pai do céu. Então, o Deus dos cristãos, não estamos a dizer se é melhor ou pior que os deuses das outras religiões, não vamos agora entrar nessas comparações, mas o Deus dos cristãos, o Deus de Jesus, é um Deus que não rejeita ninguém, que não rejeita aquelas pessoas, sobretudo minorias, que são proscritas, que são marginalizadas na sociedade. Ora, isso é de uma atualidade para todos os tempos e lugares. Nós hoje, tantas minorias de quem a gente quase tem ou repulsa, ou vergonha, ou medo em aproximar-nos, como aquelas pessoas dos leprosos. Repulsa, fora, não queremos contacto. Refugiados, hoje. Os nossos irmãos sírios. Pessoas de etnia cigana. Minorias, por exemplo, pessoas de orientação do mesmo sexo, da homossexualidade. Na igreja, por exemplo, pessoas que tiveram algum azar na vida e o casamento não avançou, não prosseguiu com felicidade. Quantas pessoas não são proscritas? Quantas pessoas não são marginalizadas? Na igreja, fora da igreja. E este texto lembra-nos também isso. O Deus de Jesus não rejeita ninguém. O Deus de Jesus é misericordioso, acolhe toda a gente. E isso, mais atualidade que isto, é impossível. Não é? O texto termina com essa afirmação: levanta-te, segue o teu caminho, a tua fé te salvou. O que diz esta frase no encerramento de todo esse encontro de Jesus com os leprosos? É o ponto culminante desta breve história. De facto, Jesus reconhece que este samaritano quis dar e deu efetivamente sentido definitivo à sua existência na medida em que aderiu à sua pessoa, isto é, à pessoa de Jesus. A Bíblia não fala do sentido da vida. Não usa a expressão o sentido da vida. A linguagem para falar do sentido da vida é precisamente a linguagem da salvação. Quando Jesus diz a tua fé te salvou, está a significar que a tua fé, isto é, o teu acto de adesão à minha pessoa, porque vieste atrás aderir a mim, reconhecer que eu sou o enviado de Deus como Pai, esta tua adesão é o sentido para a tua vida, salvou-te. Portanto, levanta-te, segue o teu caminho, isto é, recomeça a tua vida tem sentido. Esquece o passado de lepra ou o que é, isso já é passado. Segue o teu caminho para a frente.
a tua vida agora é futuro. E essa é também a nova atitude a ter diante de todas essas rejeições que há pouco Frei José Nunes falava. Exato. Por parte de quem se aproxima de quem é rejeitado, esse, quando se começa a aproximar, entende que há uma nova vida. Está a descobrir um novo sentido para a vida. E aquele que é acolhido, aquele que deixa de ser marginalizado, também é reconfortado e encontra mais sentido para a vida, não é? Porque se sente acolhido, não é? Então a vida passa a ter um outro sabor. Vamos passar à análise dos outros dois textos que se discutem nas Eucaristias deste domingo, de forma mais breve, necessariamente, porque já temos pouco tempo para cada um dos textos. A primeira leitura do Livro dos Reis, um outro reconhecimento por parte de Naamã, após também a cura, quando diz, agora reconheço que em toda a terra não há outro Deus senão o de Israel. Nós compreendemos bem porque é que está aqui este texto como primeira leitura na liturgia de hoje. Ele está a fazer uma ligação estreitíssima com a leitura do Evangelho. Temos aqui de novo um leproso. Este texto situa-se no contexto histórico e cultural de cerca do meados do século IX a.C., em que Damasco era uma grande potência ali no antigo Próximo Oriente e exercia hegemonia naquela região em que predominava o deserto. E na Síria, de então, estava este famoso, célebre, importante general do rei, que era o sírio Naamã. Naamã. O texto, imediatamente antes, na Bíblia, diz que uma rapariga judia, israelita, foi levada para a Síria e aí estava ao serviço da senhora, da esposa deste general. Então, que ela terá dito à senhora do general: o meu senhor é leproso, a senhora deveria levar o meu senhor a Israel, onde está o homem de Deus, que é o profeta Eliseu, e ele seria capaz de o curar. Assim faz, o general vai, mas quando chega à casa, junto da casa do profeta, o profeta Eliseu não se dirige a ele, manda um servo a dizer: vai, banha-te 7 vezes no rio Jordão e ficarás limpo. E o general ficou indignado. Então, água e rios também eu tenho na Síria, não é? Tenho que vir agora aqui, a Israel. E já ia embora, quando os servos lhe dizem: meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil, está bem, mas ele até pede uma coisa simples, que é ir banhar-se 7 vezes. E assim fez. Fez e ficou limpo. E reconheço em toda a terra não há outro Deus senão o de Israel. É por isso que está aqui isto na Bíblia. Para sublinhar a unicidade do Deus de Israel, que é o Deus de toda a terra. No fundo, temos aqui também este texto por causa disso. Pelo reconhecimento do Deus de Israel, que é o Deus que cura, é o Deus que liberta as pessoas, que faz bem às pessoas. O leproso do Evangelho reconheceu em Jesus o enviado do Deus verdadeiro, precisamente em linha com este texto. Curiosamente, Frei José Nunes, este reconhecimento e a confissão em Deus é, pelo que me parece, quase sempre precedida por algo que quem faz essa confissão tem de fazer. Resulta de uma experiência. Exatamente. Nós, em primeiro lugar, nós temos fé. O Paulo, o Padre Armindo, temos fé porquê? Porque fomos um bocado educados na fé. Por uma família, nascemos no quadro de uma família cristã, depois na escola também íamos ouvindo umas coisas, depois fomos à catequese, andámos mais ou menos na igreja. Portanto, recebemos a fé, mas a uma certa altura, e é por isso que muita gente perde a fé na adolescência, na juventude, quem não faz uma experiência própria de fé,
acaba por perdê-la. Quando a fé é só baseada naquilo que outros nos disseram, a gente acaba por perder a fé. Então, este texto lembra isso que o Paulo estava a dizer. Acreditar verdadeiramente em Deus carece de fazer uma experiência de fé. Este homem fez. Este homem passou de uma experiência de vida, de uma cura, para o acreditar em alguém que lhe tinha proporcionado essa cura, em Deus. Passou da materialidade para a espiritualidade. E é isso que nós também somos chamados a fazer, quer dizer, na vida, toda a criação, o que existe, o mar, o sol, a vida, os microcosmos, a beleza de tudo isto. Nós somos desafiados a passar da experiência sensível à crença num Criador de tudo isso. E essa experiência realmente é muito importante. Ninguém faz a fé no verdadeiro Deus sem passar por isso. Mas é importante realmente passar da materialidade das coisas para a espiritualidade. Eu acho que isso é... assim como os acontecimentos da vida, não é? E acredito que o texto da segunda leitura ajuda também a essa passagem. O que é que ele acrescenta, Padre Armindo Vaz, de forma muito breve, a esta mensagem, a partir dessa frase: se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Exatamente. É quase um hino de uma proclamação gloriosa por parte da fé de Paulo em Jesus Cristo como Salvador. E Paulo acrescenta: ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Eu só sublinharia isto. Ele, Jesus, permanece fiel em Deus, permanece fiel a Deus e permanece fiel aos humanos. Porquê? Porque não pode negar-se a si mesmo, porque faz parte do seu ser a misericórdia, as entranhas de misericórdia, o amor, como uma mãe que não pode negar o seu filho porque nasceu das suas entranhas. Assim também Deus não pode negar a sua fidelidade a nós, porque nós fazemos quase parte dele, das suas entranhas de misericórdia. Seu comentário breve, Frei José Nunes. A propósito, eu sublinharia a mesma coisa, não é? Quer dizer, nós vivemos num tempo e numa cultura que não dá especial apreço à questão da fidelidade. Não é por mal, mas quer dizer, na nossa cultura tudo é muito passageiro, tudo é muito efêmero, tudo muda com muita facilidade. Quer dizer, a fidelidade, a o manter uma relação, isso não é uma característica própria do nosso tempo. E esta leitura lembra-nos que o nosso Deus é um Deus de fidelidade. É um Deus que promete e cumpre. E nunca foge a essa, como dizia o Padre Armindo, a essa amizade, a essa relação, a esse interesse, a esse pacto, a essa aliança de amizade que tem com cada um de nós e com toda a criação. Fidelidade é uma coisa maravilhosa, não é? Quando a gente a consegue viver. E fica esse desafio a partir dos textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo e que agradeço terem estado aqui a analisar e a comentar no programa Eclésia. Mais logo nós fazemos companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.